Que bom que estamos juntos em mais uma celebração, que Deus seja louvado, que a sua vida seja acolhida e abraçada pela graça e pela paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para mais uma celebração em que refletiremos sobre a palavra do Senhor, trazendo uma série nova neste final de ano e tendo também um momento de oração e de louvor a Deus. Feche os seus olhos e nos acompanhe nesta oração. Pai querido, muito obrigado porque estamos mais uma vez reunidos em torno do Senhor, em torno da Tua Palavra. O que nos une, Pai querido, é a nossa reverência diante do Teu conselho, o nosso desejo de expressar o nosso louvor e a nossa gratidão. Abençoe esse tempo, Pai amado, que dedicamos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus? Oi, igreja! Estamos chegando ao nosso último louvor de 2020. Por isso eu quero convidar você a adorar a Deus pelo que passou, mas também pelo que vem pela frente. Bom, então convido você na sua casa a soltar a sua voz pela última vez esse ano e adorar o nosso Deus grande. Vamos junto? Lá! Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia, te adorarei mais uma vez, por tudo que passou e por tudo que está vindo. Eu cantarei até o anoitecer. Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei. És Deus de amor e misericórdia, grandioso e fiel tu és. Por tua bondade eu quero te adorar. 10.000 razões eu tenho pra cantar. Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei.
pelas provas, pelas dores, vinho novo fará. Eu me prostro e me rendo, algo novo fará. Eu me entrego em tuas mãos, é o teu cuidar. Não preciso entender pra confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Pelas provas, pelas dores, vinho novo fará. Eu me prostro e me rendo, algo novo fará. Algo novo farás. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que quer fazer de mim. Nada eu tenho, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixo o meu passado e levo tua vida hoje em mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixo o meu passado e levo tua vida hoje em mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Bem, como eu disse, hoje nós iniciamos uma nova série. Nossa intenção é olharmos para o grande livro dos Salmos. Nós olharemos os Salmos sob a perspectiva da esperança. Mesmo quando os Salmos não falam abertamente sobre esperança, mesmo quando os Salmos não trazem a palavra esperança ou palavras relacionadas a ela, é sempre importante nós termos em mente que os Salmos refletem sobre um Deus que traz ao seu povo os motivos de confiança
e de esperança. Com os salmos, nós aprendemos a confiar em Deus. Com os salmos, nós aprendemos a depositar a nossa esperança em Deus, mesmo em tempos conturbados e, na verdade, até mesmo especialmente em tempos de angústia, de sofrimento, de dor, de incertezas e de insegurança. O povo de Israel lá no passado, que originou o livro dos Salmos, é um povo que nem sempre viveu as mil maravilhas, nem sempre esteve navegando em mares de rosas. Era um povo que aprendeu por meio de muito sofrimento, sofrimento às vezes causado ou pelos seus inimigos ou até mesmo pelo seu próprio pecado. É um povo que aprendeu a sofrer e, em meio às muitas dores desta experiência de vida, aprenderam a confiar em Deus e jamais perder a esperança no Deus Salvador e Redentor. Por isso, o objetivo dessa nossa série é incentivar você, incentivar a igreja a ler, a estudar, a meditar, a orar e a cantar com os salmos. Nós precisamos resgatar o valor dos salmos para a vida da igreja, por isso estamos dedicando esta série a refletir sobre esse assunto e também as nossas devocionais ao longo da semana. Eu gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta: do que falam os salmos? Qual é o assunto que nós encontramos no livro dos Salmos? O livro dos Salmos, bem no centro da Bíblia, faz parte do conjunto de livros chamados de literatura de sabedoria, ou os livros poéticos. Estes livros, eles não nos contam a história como, por exemplo, fizeram os livros históricos, desde Josué, passando por Samuel, Reis, Crônicas e etc. Os Salmos também são muito diferentes dos livros dos profetas, que viveram em contextos muito específicos e falaram da parte de Deus, trazendo a orientação para o povo que vivia em circunstâncias específicas de cada profeta, mas que precisava de uma orientação de Deus por N razões. Os salmos são diferentes em termos literários. Salmos são coleções de canções, de poemas, de música mesmo, que este povo, ao longo de toda a sua história, entoou a Deus. Por isso mesmo que nós entendemos que o contexto dos salmos vai para muito além do contexto de um ou outro salmo. Na verdade, os salmos, como o saltério, essa coletânea de hinos, traz como seu contexto toda a história do povo de Israel. Os eruditos reconhecem que os salmos, na forma como eles estão, eles datam do período do exílio, ou seja, é uma reunião de salmos muito antigos, salmos atribuídos a Moisés, salmos atribuídos a Davi, por exemplo, salmos muito tempo anterior ao exílio, mas justamente no meio de circunstâncias difíceis, adversas, de muito sofrimento, de eles verem a nação ruindo, de verem a sua identidade colocada à prova, de ver as suas esperanças colocadas em xeque, é que este povo reúne o saltério e começa a cantar novamente e aprender novamente com aquilo que os salmos apresentam para nós. Os salmos, como eu disse, partem do povo de Deus, e este povo de Deus é o povo que recebeu a revelação do Deus único, que é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o Criador de tudo o que existe. Esse povo também recebeu a revelação da vontade desse Deus. E esta vontade deste Deus, que tem sim uma palavra a dizer sobre o certo e sobre o errado, Deus que exige a conduta correta daqueles que andam com Ele, também foi recebido por este povo por intermédio da lei do Senhor, ou a Torá, como nós também a conhecemos. E em toda essa história em que Deus estava se revelando para esses povos, para este povo, Deus fez diversas promessas e fez com que estas promessas ganhassem um aspecto até legal por intermédio de alianças que Ele fez com esse povo. Essas promessas e essas alianças consistiam no seu grande plano de salvação para alcançar não apenas o povo a quem se revelou, mas todas as famílias da terra, todos os povos. Essa história de Deus é recebida pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, como uma história fundamentada em promessas feitas por esse Deus. É por essa razão
que a esperança é um valor essencial para o povo da Bíblia. A esperança é algo que não se pode perder de vista e a vida se perde se nós deixarmos de lado a importância da esperança e o papel de praticarmos a esperança como um exercício diário na nossa jornada, na nossa caminhada com Deus. Dessa forma, os Salmos falam da vida como ela foi experimentada por aqueles que esperam de Deus a salvação. Os Salmos são expressões tremendamente autênticas. Este povo celebrou uma fé que não poderia de forma alguma esconder nem de Deus e nem da comunidade aquilo que trazia como seus questionamentos mais interiores. Este povo cultivou uma espiritualidade autêntica, transparente, franca. Eles não tinham nenhum receio de abrir o coração e falar dos seus medos, das suas angústias, dos seus pecados ou até mesmo dos seus desejos de vingança. Quando nós olhamos para os Salmos, precisamos lidar com coisas que às vezes até nos chocam. Comunidade de discípulos de Jesus, que aprendemos a lógica do amor, a amar os nossos inimigos, etc. Os Salmos às vezes têm expressões que nos colocam em situações constrangedoras, porque nem sempre sabemos como lidar hoje, como comunidade cristã, com essas expressões que nós encontramos lá do passado. Por isso que nós temos este exercício e essa jornada, cuja intenção é dar para nós um norte para que a gente consiga navegar com segurança dentro do livro dos Salmos e sermos por eles edificados. Os Salmos falam de uma vida exposta para Deus. Uma vida que não tem absolutamente nada a esconder, nem de Deus e nem dos nossos irmãos. N.T. Wright, um dos maiores eruditos da atualidade sobre o Novo Testamento, um biblista muito importante do nosso tempo, tem uma obra que ele fala um pouco sobre a espiritualidade dos Salmos, conta um pouco da importância dos Salmos na vida dele e mostra principalmente a importância dos Salmos na vida da Igreja de Jesus Cristo, assim como eles foram importantes lá no tempo do Novo Testamento, na comunidade dos discípulos de Jesus. E neste livro sobre os Salmos ele diz o seguinte: a história que Salmos nos conta é a mesma que Jesus veio para completar. É a história do Deus Criador assumindo seu poder e reinando, governando na terra como no céu, deleitando toda a criação ao lidar com seus problemas e bagunças, machucados e injustiças de uma vez por todas. Também é a história de inimigos malévolos que rondam a criação, de pessoas sussurrando mentiras e estabelecendo armadilhas, de noites sem dormir e de garrafas cheias de lágrimas. Os Salmos, como eu disse, são expressões de uma fé autêntica. Fé que não varre para debaixo do seu tapete os seus questionamentos, as suas angústias, os seus motivos de medo. Às vezes, quando a nossa esperança é colocada à prova, também não joga para debaixo do tapete os seus pecados. Não tem nenhum tipo de intenção de cultivar uma fé hipócrita. Os Salmos escancaram o coração e é justamente por isso que eles têm tanto a nos ensinar. O que eu gostaria de fazer nesses minutos que a gente tem aqui é olhar de uma forma panorâmica para o Salmo 40. O Salmo 40 é um salmo tremendamente conhecido, porque no Salmo 40 nós temos um longo trecho que foi citado e até mesmo comentado pela carta aos Hebreus. O Salmo 40 se tornou também famoso porque a banda irlandesa U2 fez uma música sobre o Salmo 40, uma música famosíssima do U2, e nós temos neste salmo um dos melhores exemplos do que nós vamos encontrar dentro do Saltério. Eu gostaria de começar falando sobre a gratidão a Deus nos primeiros versículos desse salmo. Os salmos, na verdade, eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Que grupos são esses?
Grupos de louvor, salmos onde você tem expressões mais puras de louvor, de gratidão, de adoração a Deus, reconhecendo os seus feitos. São salmos que testemunham da grandeza de Deus, que falam das experiências que esse povo ou que os salmistas em particular tiveram com Deus. São os salmos que dão para a comunidade dos santos os motivos pelos quais louvar e trazer sempre à memória o louvor constante como uma expressão de um coração grato pelos feitos do Senhor. Os salmos também têm os lamentos. Esse é o segundo grande grupo dos salmos. Como eu disse, essa fé autêntica não hesita em lamentar, não hesita em chorar na presença de Deus, em dizer para Deus como um filho angustiado que vai lá soluçar no colo do seu pai ou da sua mãe por causa da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia, seja lá pelo que ele esteja passando. Os salmos lamentam. E nesses lamentos nós temos expressões às vezes muito pesadas. Ao mesmo tempo que temos expressões de gratidão, são também abundantes nos salmos as expressões de lamento por causa justamente das angústias da vida. E essas angústias da vida inundam as páginas dos salmos. Mas o Salmo 40 começa com gratidão. O Salmo 40 começa assim: esperei com paciência pelo Senhor, ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O Salmo fala de uma experiência de vida. É importante você notar isso nos Salmos. Os Salmos não fazem especulações sobre Deus. Os Salmos não imaginam Deus. Os salmos trabalham sim com uma linguagem metafórica e do imaginário, porque são poesias, porque são canções, mas o que falam sobre Deus falam a partir de experiências concretas. Para os salmistas, Deus é tão concreto como o mundo em que nós estamos pisando, como as estruturas que nos abrigam. Deus é concreto como o nosso alimento diário, o ar que respiramos, o sol que bate sobre o nosso rosto. Para eles, a experiência de Deus não dizia respeito a uma possibilidade. Deus não era alguém a ser debatido filosoficamente. Deus é uma experiência de vida concreta, é ser presente, é aquele diante de quem nós estamos vivendo e para quem nós respondemos pelos nossos atos. Por isso mesmo que o Salmo começa falando de uma experiência. Esperar com paciência pelo Senhor e ter a experiência de ter Deus se voltando para ele, ouvindo o seu clamor e fazendo algo de salvação, algo que mostra uma ação libertadora. O Salmo diz que Deus o tirou de um poço de desespero, simbolizado aqui por um atoleiro de lama, e firmando os seus pés, colocando os seus pés sobre uma rocha e dessa forma firmando os seus passos. O Salmo fala de uma pessoa desesperada. O Salmo fala de uma pessoa cujo momento se compara a uma pessoa que está em um atoleiro de lama. Ela não consegue ficar de pé, o tempo todo escorregando, ela não tem firmeza, ela não consegue andar, não consegue se movimentar, não consegue sair do lugar. Então, o grito de socorro, o grito para que Deus faça a sua intervenção. E Deus ouve as nossas orações. Isso os salmos nos ensinam abundantemente. Os salmistas falam com Deus na certeza de que Deus os ouve. Os salmos nos recordam que as nossas orações não são palavras jogadas ao ar. Quando oramos, não conversamos com a parede. Quando oramos, encontramos os ouvidos atentos do nosso Deus, que está aí no negócio da salvação e da libertação. É exatamente a experiência dele com Deus. Deus liberta o salmista do desespero e firma os seus pés sobre uma rocha. Dessa forma, deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Essa parte do Salmo, versículo 3, nos mostra de onde nasce o conhecimento e a confiança do Senhor. E ela nasce do testemunho daqueles que experimentaram Deus.
É interessante você perceber que o resultado daquilo que Deus fez, ou seja, a libertação, a salvação, é uma expressão de louvor, é a ação de graças. A ação de Deus provocou na pessoa libertada uma expressão de louvor, uma expressão de gratidão. E isso vem não apenas com palavras quietas, silenciosas no meu canto e no meu mundo. Isso vem como bênção a ser contada aos quatro cantos e a toda a comunidade. Vem da maneira mais bonita que poderia vir, em forma de música, em forma de cântico, em forma de poesia. Os recursos da linguagem e recursos artísticos que nos fazem lembrar que nós, seres humanos, somos dotados de capacidade criativa justamente porque nós somos filhos do Deus Criador. E usando este recurso de sermos imagem e semelhança de Deus, respondemos a Deus pela criatividade da canção, da poesia e da música. Não é sem motivo que a música sempre teve um papel fundamental na história do povo de Deus, seja do povo de Israel no Antigo Testamento, seja na comunidade dos discípulos de Jesus, a Igreja de Jesus Cristo no Novo Testamento e que nos alcança até hoje. A gente gosta de cantar, a gente gosta de fazer festa e fazemos isso porque aprendemos a ser assim com os salmos. Em segundo lugar, esse texto mostra que a ação de Deus gera testemunho. E isso é outro ponto importante dos salmos. Os salmos são testemunho de um povo que andou com Deus. Andar com Deus, receber de Deus a salvação, ser abençoado por Deus, nunca tem um fim em nós. Mas toda a ação de Deus é algo a ser contado, é algo a ser dito. Por isso que o Salmo diz que muitos verão o que Deus fez. Não é muitos ouvirão o que eu pensei sobre Deus, a minha ideia sobre Deus, não. Muitos verão a sua ação por intermédio do testemunho que eu tenho a contar e por meio disso passarão a conhecer a Deus, temerão o Senhor e aprenderão a confiar no Senhor. A sua jornada de fé e a minha, em algum momento ela começou. Nós não temos experiências anteriores desde que começamos essa jornada. Começar uma jornada de fé exige que levemos em consideração a experiência dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Quando nós olhamos para Davi, por exemplo, que teve diversas experiências de ser socorrido por Deus, desde quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé nos campos, Deus que o libertou das garras do urso, Deus que o libertou dos dentes de um leão. Essas experiências de vida com Deus, em algum momento elas começam para nós. Mas como sabemos que Deus de fato é confiável antes de experimentarmos Deus? A confiança em Deus vem da experiência dos nossos pais, vem da experiência dos nossos antepassados. É nisso exatamente que consiste também o livro dos Salmos. Nos falam dos testemunhos que estas pessoas têm a nos dizer sobre aquilo que elas experimentaram na sua jornada com Deus. O Salmo 40, nos versos 4 e 5, diz assim: como é feliz aquele que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor, meu Deus, Tu nos fizestes muitas maravilhas e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los, não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. O livro dos Salmos, desde o primeiro Salmo, gosta de nos lembrar o caminho da felicidade. E isso é importante porque os planos de Deus para nós são planos de bem, são planos de prosperidade, são planos de felicidade e felicidade plena. São planos de vida abundante. Deus deseja o melhor para os seus filhos. Embora nós, como filhos de Deus, tenhamos que aprender que nem sempre aquilo que nós enxergamos como o melhor é o que Deus enxerga como o melhor. Precisamos aprender que nem sempre o nosso conceito de prosperidade não é o mesmo conceito de prosperidade de Deus. E em tudo isso vamos aprender a confiar em Deus e por isso mesmo vamos descobrindo que os planos de bem dele
sempre serão superiores aos nossos, que a prosperidade dele sempre será superior à nossa, porque pode ser que nós estejamos buscando uma prosperidade momentânea, do aqui e do agora, mas Deus quer nos dar prosperidade que ecoa por toda a eternidade. É justamente por isso que os salmos apontam os nossos pés na direção da felicidade plena. Não é à toa que, assim como o versículo 4 diz, como é feliz aquele que confia no Senhor, o Salmo 1 diz, bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que, reticências, tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Os salmos ensinam o povo de Deus a descobrir em Deus o caminho da plenitude da felicidade. Em segundo lugar, os salmos nos apontam o caminho do discernimento da vontade de Deus. Isso porque os salmos, na sua totalidade, estão sempre refletindo sobre o fundamento da revelação de Deus para esse povo, que é a lei. Os salmos, na realidade, celebram a lei, fazem canções de louvor a Deus por causa da lei. O Salmo 1 que eu acabei de citar é um exemplo disso. São canções de um povo que, ao longo da sua jornada, com a coletânea das suas experiências, aprenderam a discernir a vontade de Deus. Olha a sequência do Salmo comigo. Não tens prazer em ofertas nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não exiges holocaustos nem ofertas pelo pecado. Esse é um texto também muito famoso, onde aqui o salmista está colocando em pauta a discussão sobre o que é mais importante, a obediência a Deus ou os sacrifícios, a retidão no nosso viver ou os rituais religiosos. Essa é uma discussão que perpassa todo o Antigo Testamento e alcança o Novo Testamento. Palavras muito semelhantes ao que nós estamos lendo aqui aparecem no Salmo 51, quando Davi confessa o seu pecado a Deus, mostra ali para o povo a experiência dele em ter sido perdoado por Deus e mostra também que o que Deus sempre quis nunca foi holocausto, nunca foi sacrifício, nunca foram as ofertas pelo pecado. O que Deus sempre exigiu de fato do seu povo era um coração arrependido, era um coração contrito, um coração pronto para se arrepender e mudar os seus caminhos. Era isso que Deus sempre exigiu do seu povo. A mesma coisa aparece no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, em Oséias 6,6 e inclusive é algo citado de uma forma muito enfática por Jesus em Mateus capítulo 9, versículo 13. Os salmos nos ajudam a discernir o que de fato Deus deseja. Nos ajudam a fugirmos de uma vida de religiosidade aparente, de ritualismo e escancara para nós a possibilidade de vivermos uma fé autêntica, verdadeiramente segundo a vontade de Deus. O Salmo continua. Então eu disse, aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. Anunciei a tua justiça a toda a comunidade. Não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. Esse trecho é aquele que eu falei no início da nossa mensagem. Trecho que é citado e também é comentado em Hebreus capítulo 10. Esse aqui é um ponto importantíssimo sobre os Salmos. Os Salmos não são um monumento do povo de Israel. O livro dos Salmos não é a lápide de um povo e de uma cultura e de uma fé que já não existem mais. O livro dos Salmos, na verdade, é a coletânea de orações, canções, expressões de louvor e de lamento que nutriram a fé, isso mesmo, nutriram a fé de Jesus, o Filho de Deus e também dos seus discípulos. É por essa razão que os salmos são citados o tempo todo no Novo Testamento. E em diversas ocasiões, os salmos são citados como prenúncios do que haveria de acontecer com Jesus Cristo e de palavras, promessas, profecias de Deus que se cumpriram na vinda do seu Filho ao mundo.
A importância dos salmos está aqui. Os salmos formaram a visão de mundo do Filho de Deus. Os salmos formaram a experiência espiritual do Filho de Deus, dos seus discípulos, da comunidade dos apóstolos. Os salmos estão ali recheando a fé e dando para eles o norte, porque no Novo Testamento nós também vamos encontrar expressões de louvor tremendamente semelhantes aos salmos, como o cântico de Maria, como o cântico de Zacarias, como expressões de louvor que nós encontramos no livro do Apocalipse, por exemplo, ou nas cartas de Paulo. É um povo, Igreja de Jesus Cristo, que aprendeu a louvar a Deus sinceramente por intermédio dos salmos. Não escondi em meu coração a tua justiça. Falei de tua fidelidade e de tua salvação. Proclamei a toda a comunidade o teu amor e a tua verdade. Os salmos são para nós um convite para que a nossa boca fale de tudo que nós temos visto, aprendido, compreendido e experimentado do nosso Deus e do nosso Senhor. Estamos neste mundo para proclamar. Estamos neste mundo para falar do nosso bom Deus. Estamos nesse mundo para comunicar a verdade do Senhor. E por fim, os salmos nos apresentam a uma vida em que podemos cultivar o hábito de levar as nossas petições até Deus. Aqui nós temos uma parte interessantíssima do Salmo, versículos 11 e 12. Senhor, não retenhas de mim a tua compaixão, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois as dificuldades me cercam. São tantas que não se pode contá-las. Meus pecados se acumulam de tal modo que não consigo enxergar saída. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Por isso, perdi todo o ânimo. O livro dos Salmos conversa bastante sobre o caminho do justo e o caminho do injusto, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E o interessante é que para os Salmos, o justo não é aquele que não comete pecados. O justo para os Salmos, na verdade, é aquele que anda com Deus, que reconhece e que sofre os efeitos da culpa por causa do seu pecado. Mas o justo é aquele que se arrependeu, que aprendeu a confessar e que aprendeu a confessar a Deus, porque confia que Deus é gracioso, misericordioso e cheio de amor leal. Ele confessa a Deus porque sabe que em Deus ele pode ser curado. Os salmos, como eu disse, não varrem o pecado para debaixo do tapete, mas fala dos efeitos terríveis do pecado, da angústia causada pelo pecado, de alguém que perde o seu ânimo porque conhece os efeitos do pecado na sua vida e se reconhece ainda como um pecador carente da graça e da misericórdia do nosso Deus. Salmo 32 e Salmo 51, que eu já citei, são dois grandes exemplos de como os salmos funcionam como uma verdadeira ferramenta terapêutica para o povo de Deus. O povo de Deus precisa aprender a lidar com a culpa, porque na medida em que caminhamos com Deus, mais conscientes nos tornamos da podridão do nosso coração. Quanto mais caminhamos com Deus, mais vamos descobrindo que ainda estamos muito longe de sermos tudo aquilo que Deus espera que sejamos. Por isso mesmo que este povo não desiste, não perde a esperança de caminhar com Deus por motivos como este que nós estamos lendo aqui no Salmo 40, versículos 11 e 12. Muito pelo contrário, este povo aprende a confiar em Deus, confessa o seu pecado, é curado e em cada experiência de sofrimento por causa do pecado, dá mais um passo em direção à vontade de Deus, justamente porque confia na graça, na misericórdia e no amor leal deste Deus. O Salmo continua: por favor, Senhor, livra-me, vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar. Voltem atrás em desonra os que se alegram com a minha desgraça. Recuem horrorizados com a própria vergonha
pois disseram: ah, agora o pegamos. Os salmos também têm diversas expressões de vingança. São estes salmos que às vezes a gente está lendo e quando chega nessas partes a gente diz assim, o salmo até que estava indo bem, estava tudo tranquilo, mas de repente aquele salmo lindo, expressões de louvor, de gratidão, aquele coração sendo rasgado diante de Deus, de repente irrompe em uma ira, irrompe em um desejo de vingança. A gente lê salmos que fala: Deus, eu gostaria que o Senhor acertasse o queixo dos meus inimigos e quebrasse os dentes deles. A gente tem salmos onde o salmista pede para Deus esmagar a cabeça dos seus inimigos. Como é que nós, comunidade dos discípulos de Jesus, lidamos com estes salmos em que o desejo de vingança do povo de Deus é colocado diante de Deus? A gente aprende muito com isso. Porque, em primeiro lugar, não é porque somos cristãos, que temos o Espírito de Deus, que aprendemos a viver pelo amor, que nós não sentiremos os efeitos da ira. A ira é um sentimento nosso e, somado a outros fatores, a ira pode dar vazão a um desejo de vingança. E nós precisamos ser honestos como eram os salmistas. Nós sentimos isso. Em diversas ocasiões a gente quer que os nossos inimigos ou as pessoas que se colocaram contra nós sejam envergonhadas, humilhadas, voltem atrás em desonra, passem vergonha e etc. Nós queremos, às vezes, que aconteça com os nossos inimigos aquilo que os salmistas diz: quebra os dentes deles, arranca os dentes deles com pedras. Às vezes a gente tem desejos assim, mas como que a gente lida com isso? Em primeiro lugar, nós temos 3 formas de lidar com a nossa ira e o nosso desejo de vingança. A primeira delas, que é um recurso para muitas pessoas, é simplesmente dar vazão. E irmos lá e fazermos aquilo com as nossas próprias mãos. Mas como povo de Deus, a gente sabe que essa não é uma opção para nós. Nós não vamos por esse caminho. Nós não tomamos o caminho de executar a vingança ou até mesmo de fazer justiça aos nossos olhos. A segunda forma de lidarmos com isso é negarmos, escondermos o nosso coração, fazermos de conta que nada aconteceu. Só que tem um problema nisso. Geralmente, quando o nosso coração se encher, nós explodiremos. E explodiremos em pessoas que não têm nada a ver com a história. E geralmente são as pessoas mais próximas de nós. São os nossos parentes, nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, que vão sofrer as consequências de uma ira que foi guardada no coração. Mas os salmos, como eu disse, são uma verdadeira escola de terapia em Deus. O que os salmistas fazem? Eles jogam para Deus o seu desejo de vingança. É mais ou menos assim: um pai tem 2 filhos e estes 2 filhos estão no quintal brincando. De repente, os 2 começam a gritar e o pai já sabe que alguma coisa errada aconteceu. Logo, os 2 filhos entram correndo para dentro da casa. Um está todo machucado, sangrando, e este que está sangrando e machucado começa a esbravejar com seu pai, acusando o seu irmão de ter feito aquilo. Ele me bateu, ele fez alguma coisa e me feriu e etc. E o pai ouve aquilo. Na sequência, este filho clama por justiça. Pai, eu preciso que o meu irmão seja punido por aquilo que ele fez. E expressa para o pai o seu desejo de vingança. Expressa para o pai o que ele gostaria que acontecesse com o seu irmão. A punição, o castigo, a violência física, seja lá o que passa pelo coração daquela criança. O que um pai sábio faz? Um pai sábio não pega um papel e uma caneta, anota tudo aquilo que o menino bravo está dizendo para ir lá e fazer exatamente com o seu irmão aquilo que o ofendido gostaria que fosse feito. Um pai sábio ouve, acolhe o desejo de vingança, mas diz para o filho: daqui para frente é comigo. Quem vai lidar com essa situação sou eu e do meu jeito. Os salmistas não esperavam que Deus fizesse exatamente a receita que eles estavam dando sobre como lidar com os seus inimigos. Mas eles não guardavam para si e nem assumiam a responsabilidade de irem lá e fazer a justiça com as próprias mãos. Com os salmos nós aprendemos a colocar em Deus e despejar sobre Deus a nossa ira e os seus efeitos, para que Deus lide com a situação do jeito dele.
Como Tiago nos ensinou, a ira dos homens não produz a justiça de Deus. E os salmos nos ensinam esse caminho. Essa é uma boa maneira de nós lermos os salmos imprecatórios, os salmos onde os salmistas estão pedindo pela justiça de Deus. Caminhando para o fim do salmo, alegrem-se e exultem, porém, todos que te buscam. Todos que amam a tua salvação, digam sempre, grande é o Senhor. Quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és meu auxílio e minha salvação. Ó meu Deus, não te demores. Os salmos, como esse, mostram a alegria, a exultação para todos aqueles que buscam a Deus, que amam a Deus, que confiam em Deus, que, como o salmista nos mostrou no primeiro verso, aprenderam a esperar com paciência no Senhor, porque Deus liberta, porque Deus salva, porque Deus é libertador, porque Deus é Salvador. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina tanto por intermédio dos salmos. Nosso desejo, Pai, é que ao longo dessa nossa jornada por este livro, o Teu Santo Espírito fale e fale muito aos nossos corações. Que o Senhor nos ensine a lidar com os nossos desejos, nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e que em tudo isso, Pai, com o livro dos Salmos, guiados pelo Teu Santo Espírito, aprendamos a nutrir e a desenvolver uma fé autêntica, uma espiritualidade firme e convicta no nosso Deus e no Seu Filho Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar mais uma vez?
a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Vamos chegando ao fim de mais uma celebração. Foi um prazer estarmos juntos, louvando a Deus, aprendendo com a palavra do Senhor. E lembre-se que nós continuaremos aí, para você que é membro da Iba Viva, com as nossas devocionais diárias sobre o livro dos Salmos. Vamos orar para encerrarmos essa celebração? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento especial que tivemos. Obrigado porque temos a liberdade de entoar aqui, Senhor, a Ti, o nosso louvor, a nossa adoração. Temos a liberdade de aprender da Tua palavra e de sermos desafiados pelo Teu Santo Espírito a vivermos em novidade de vida. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os nossos irmãos e irmãs, aonde quer que estejam, para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana.